E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Davidson Borges e esta é uma nova série aqui no meu canal do YouTube, na qual eu estarei ensinando para vocês a dominar listas em Python. Tranquilo? É, Estarei disponibilizando aí para vocês, claro, todos os códigos que eu usarei na minha conta no GitHub, github.com/deborges. Também tem meu e-mail aqui que vocês podem estar enviando dúvidas ou sugestões, ou deixar também nos comentários que eu também responderei, tranquilo? Mas de preferência envie por e-mail para ficar até uma coisa mais bacaninha, tranquilo? Então vamos começar. Os requisitos para você acompanhar essa websérie aí é conhecimentos em lógica de programação, claro, conhecimentos em variáveis, conhecimentos em printar lá na tela, jogar os dados na console e uma IDE de sua preferência ou a que eu vou usar, que no caso eu recomendo duas, que é a Spider, que você instala através do Anaconda 3, e o Tony IDE. Só que nesse caso eu vou usar o Tony IDE porque eu acho ele mais leve pro propósito aqui da nossa websérie. Bom, veja aqui que eu disponibilizei aqui as imagens de como é feita a instalação. Veja que é totalmente simples. Tudo na base do next e finish. Após isso vem a definição de listas. Bom, eu coloquei alguns textos aqui e eu vou ler para vocês. É muito comum, ao falar em lista, os devs, programadores, pensarem em um array. Porém, é uma diferença um pouco significativa entre tais. Bom, array e lista são parecidos. As listas são uma extensão de arrays. E vamos conhecer então o conceito das duas para eu poder criar um conceito concreto. Vamos lá. O array é um conjunto de dados que possui o mesmo tipo de dados e que possui um tamanho fixo. Em Python a gente não vai trabalhar com isso, mas quem já trabalhou com Java já viu que você declara um array, por exemplo, de 10 posições de um tipo específico de dados. Por exemplo, você cria uma variável idade que possui um array de 10, ela é um array de 10 posições do tipo inteiro. Não é legal de se manipular isso aí, principalmente porque ela possui tamanho fixo, você não consegue adicionar mais coisas porque não vai dar, e só suporta um tipo de dado. Então, visando isso, existe as listas. Por exemplo, em Java tem o array list e o Python especificamente usa listas, que conceituando é uma coleção de dados diferentes ou iguais, ou seja, os dados podem ser diferentes ou podem ser iguais e possuem tamanho indeterminado. Eu peguei aqui um trecho da W3 Schools que eles falam o seguinte: Python não possui suporte interno para arrays, ou seja, você não cria uma coleção só de um tipo de dados da mesma forma que é criado em Java, por exemplo. Você define lá uma estrutura fixa de tantas posições. Você em Python você tem um conjunto de dados diferentes. Você pode ter inteiros e strings booleanos, mas você pode usar as listas em Python para trabalhar como se fosse um array. Você pode simplesmente definir lá uma lista só de inteiros, uma lista só de strings e uma lista só de booleanos. Nada impede. Tranquilo? Mais para frente a gente vai ver isso aí. Bom, uma visão geral aqui das listas. Já parou para pensar como seria complicado ter que escrever vários modelos de carros, por um exemplo, adicionando seus valores de variável em variável? Bom, imagine aí ter que cadastrar em um sistema 1.300 novas marcas de carros. Eu usei mesmo aqui um exemplo bem exagerado. Você teria que criar, por exemplo, 1.300 variáveis, uma por uma, e atribuir seus devidos valores e uma por uma. Então, isso é até um absurdo, né? Isso parece até uma piada de mau gosto. Eu fiz aqui um exemplo para nós aqui. Criei 4 variáveis chamadas carro 01, carro 02, carro 03 e carro 04. E para cada variável dessa, eu atribuí um valor em forma de string. Carro 1 é Fox, o outro é Camaro, o outro é Sandero e o outro Fiat. E daí vai
seguindo aquela lógica lá de 1.300 variáveis. É um absurdo, é cansativo e não é produtivo, tranquilo? Então, as listas, elas nos permitem armazenar tudo isso aí em uma única variável. Então, não há necessidade de eu declarar inúmeras variáveis. Eu posso usar uma só variável e fatiar ela todinha e distribuir ali os valores. Tranquilo? Bom, como construir então uma lista? Ela é bem simples, você define ali uma variável. No nosso exemplo ali eu defini carros, que recebe dentro de colchetes todos os elementos delimitados, por exemplo, ali com aspas, se for string, se for números e booleanos, você pode deixar normal. Tranquilo? Veja que nosso código ele ficou menos verboso. Economizamos aí umas 3 linhas aí, ó. Comparando ao nosso exemplo anterior aí, eu declarei uma variável para cada valor e deu ali 4 linhas. Aqui não, que foi diferente. Eu declarei uma só variável e atribuí tudo para ela mesma. Veja aqui como ficou mais tranquilo de se ver e vai ficar mais tranquilo de se trabalhar. Bom, quando construímos uma lista, todo elemento que você coloca dentro dessa lista, ela recebe uma identificação. Geralmente chamamos essa identificação de índice ou posição. Vale ressaltar que cada posição em uma lista começa sempre do número 0. Nossa lista ela começa sempre do 0. Tranquilo? Bom, veja ali em cima que possuímos uma lista de carros que possui 4 elementos. Ali eu errei ali. 4 elementos. Tranquilo, né? 6 é 4 elementos. O elemento Fox, ele tá na posição 0. O elemento Camaro tá na posição 1. O elemento Sandero tá na posição 2. E o Fiat tá na posição 3. Bom, se a gente fosse ver aqui, é como se eu estivesse fazendo carro 0, carro 01, carro 02 e carro 03. Seguindo aquela lógica aqui, só que aqui eu não começo do 1, eu começo do 0. Beleza? O índice, a posição, ela é dado da esquerda para a direita. Então você vem daqui para cá, tranquilo? Bom, então como é que eu faço para acessar esses elementos de uma lista por meio de sua posição, o índice? Bom, como a gente está iniciando aqui trabalhar com listas, vamos aprender a forma mais básica de acessar uma lista e retornar seu valor, que é acessando a sua posição. Tranquilo? Veja lá que o exemplo quero acessar o elemento Fox, o valor Fox lá, sei que ele se encontra no índice 0. Então, vamos tentar manipular ele aí. Tranquilo? Bom, para a gente iniciar então essa fase de estruturação, cria aí uma pasta na sua área de trabalho chamada exerce e dentro dela crie um arquivo chamado 01-acessando-listas.py. Beleza? E faça esse procedimento aqui que eu fiz. Você vai definir a variável carros, vai colocar o sinalzinho de igual e vai definir a nossa lista. No caso aqui é uma lista de strings, porque ela só tem strings. E dentro de um print, você vai colocar carros na posição 0. Veja que ele vai retornar lá embaixo ali, ó, Fox. Por quê? Dentro dessa estrutura aqui, ele pegou a primeira posição. Primeira posição é 0, começa do 0. Então, o valor que está na posição 0 ali é o Fox. Se eu colocasse, por exemplo, 3, 0, 1, 2, 3, seria no caso aqui Fiat. Beleza? Bom, essa é a primeira aula dessa série. Na próxima aula começaremos a trabalhar com outras coisas aí, com listas. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Falou!